Fala rapaziada, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Adriano do canal Rota da Europa. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo informativo. Esse vídeo que eu estou fazendo agora faço de boa, não cobro nada para ninguém, só quero apenas informar as pessoas, não faço mentoria, nem ofereço curso para ninguém. Os meus vídeos é apenas num intuito informativo para você que vive em Portugal, queira imigrar para o Luxemburgo, ou esteja no Brasil, que queira ir para Portugal ou para o Luxemburgo um dia. Então, eu só apenas tento atualizar a situação para vocês do que se passa. Eu cheguei ontem de Lisboa, tive de férias, alguns dias, estive em Coimbra também, estive em Almada, estive na Costa da Caparica, dei uma volta lá para Portugal durante vários dias e vi de perto o que se passa em Portugal nesse momento, como está o Portugal. E é sobre isso que eu quero falar com todos vocês. Quero falar o que eu vi pessoalmente em Portugal. Nesse momento, Portugal está muito diferente do Portugal que eu vi quando cheguei em 1988 em Portugal. Eu sou filho de pai português, né? E cheguei em 88, naquela altura, 1988. Foi uma altura que havia poucos imigrantes em Portugal. Eu cheguei na cidade do Porto. E hoje em dia Portugal vive uma situação totalmente diferente, totalmente oposta. Existem muitos imigrantes, várias nacionalidades em Portugal, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por que está nesse estado? Por que existem tantas pessoas e cada vez menos portugueses mesmo? Os portugueses estão indo embora de Portugal. E vamos lá. Então, qual é o Portugal que eu vi nesses últimos dias que estive lá? Em Lisboa, nesse momento, existe muitos brasileiros. Impressionante que eu vou dizer para vocês, mas existe em cada 5, 6 pessoas com quem eu falei, eu vi um brasileiro. Na padaria, no supermercado, no táxi, no Uber, no aeroporto. Impressionante, cara. Passando no aeroporto assim, na revista, o cara da revista era brasileiro. O segurança que estava em pé também era brasileiro. Entrei lá dentro, fui tomar um café no aeroporto, o cara do que me serviu o café também é brasileiro, ou é do Nepal, ou é do Bangladesh, ou é da Índia. Então, tá nesse estado. Em Portugal tem muita gente de fora, tá mesmo diferente daquele Portugal que eu conheci em 1988. E quero falar sobre isso com vocês. Por que está nesse estado? Cara, porque é o seguinte, Portugal oferece, como vocês sabem, muita infraestrutura, como é que eu vou dizer, em hospitais, escolas, segurança também, que a gente se sente seguro no país, isso tudo aí, a saúde que eu acabei de falar. E nesses países você não encontra esse tipo de situação sem pagar, principalmente, entendeu? No Brasil, falo fácil, que vocês sabem quem está no Brasil, educação, a saúde e segurança, você tem que pagar, ou senão eu não sei como é que você vai fazer, e paga caro. Então, e eu acho que os indianos e do Bangladesh, a situação é mais ou menos a mesma coisa. Por isso é que existem tantas pessoas. E, mas tem um lado negativo em Portugal que se vive nesse momento, né? Eu estou falando sobre isso, sobre os hospitais, sobre a organização do país, a gente se sentir seguro, sobre as escolas, mas o lado negativo que existe em Portugal, sobre aquele governo que lá está, né? É a tributação que as pessoas pagam em Portugal. E é uma coisa mesmo escandalosa, uma coisa revoltante que eu vi. E é por isso que existe cada vez menos portugueses em Portugal, que os portugueses estão imigrando, porque a tributação é revoltante mesmo. Então, esse brasileiro, essa pessoa do Nepal, essa pessoa do Bangladesh, da Índia, não vai se importar de pagar um pouco mais em impostos em Portugal, trabalhando lá, ganhando aquele pouquinho que ganha e pagando aqueles impostos abusivos e aquela tributação.
e desde que tenha isso tudo, por exemplo, se tivesse que viver no Brasil ou no país deles e tivesse que ter direito à saúde e tudo mais, ia ter que pagar muito mais, entendeu? Por isso eles não se importam, o brasileiro não vai se importar de pagar um pouco mais de tributação, de imposto no Brasil. Mas o português não, o português vê isso com ar de revolta e tem toda a razão sobre isso. Porque a corja, né, que existe no governo, que anda com aqueles carros de luxo, com motorista particular, né, deputados e, e políticos andando nessa situação que existe também no Brasil, que é parecido, né? E estão cada vez mais sugando o povo. Então, o português, né, que é um cidadão europeu, tem as portas abertas da Europa. O que ele vai fazer? Ele vai em busca de uma vida melhor. Então, sobre isso, esse português que sai novo, sai jovem de Portugal, trabalha uma vida no estrangeiro, trabalha 40 anos, a gente para se aposentar aqui, a gente tem que trabalhar 40 anos ou ter 65 anos de idade. Se a gente não tiver os 40 anos de descontos, tem que ter 65 anos. Aí a gente vai para a reforma por idade. Então, se você tiver 40 anos, você pode ir para a reforma aos 58 anos, já a partir dos 58 anos. Então, esse português vai para a reforma e tem aquele sonho de voltar a sua vida em Portugal, voltar na base. Esse português que vai voltar para Portugal, olha só como é que é o governo português, né? Eu não tenho papa na língua, não estou aqui para agradar ninguém. Eu trago aqui a verdade nua e crua. E esse português, por exemplo, se ele tiver um salário de 2.500 euros de aposentadoria, imagina, você trabalhou aqui a vida toda no estrangeiro, tem 2.500 euros de aposentadoria, volta para Portugal, o governo português vai te tirar 37% desse valor, dos 2.500 euros. Vocês têm ideia? 2.500 euros, ele vai tirar pelo menos 900 e poucos euros. De 2.500 euros. Eu acho que isso é um absurdo, é escandaloso, é revoltante. O governo português é um grande, é aquele palavrão mesmo que eu penso mesmo, e concordo com certos portugueses, com alguns comentários que eu tive, as pessoas falarem sobre isso, e eles têm razão mesmo. E daí para cima, por exemplo, isso aí é 2.500 euros se você tiver uma aposentadoria, que a gente consegue trabalhando no estrangeiro, entendeu? Ter isso de aposentadoria, trabalhar 40 anos, isso é alcançável. Imagina agora se você tem 3.000, entendeu? Aí já passa outro escalão, você já não vai pagar 37%, você paga mais do que 37%, entendeu? Já vai pagar quase uns 1.000 ou 1.000 e qualquer coisa euros por mês. Imagina, você ganhar 3.000 e dar 1.000 para o governo português todos os meses, por mês, entendeu? Por ano dá 12.000 euros que você deu ao governo português, que não te deu nada. Você trabalhou uma vida inteira no estrangeiro e o governo português o que fez foi te tirar quando você quis regressar a casa. Porque isso eu acho que é o sonho de todo imigrante. Todo português que vive no estrangeiro um dia sonha em voltar aonde começou a vida. Pelo menos grande parte, né? Não podemos dizer todos. Mas o que se passa então? É essa carga tributária, esses impostos abusivos que faz com que os portugueses saiam de Portugal. E outra coisa que está se passando em Portugal, eu estava almoçando num restaurante, estava olhando para a televisão e vendo nas notícias, num canal de televisão conceituado, que em Portugal cada vez há menos professores. As zonas em Portugal que está começando a ter falta de professores. E eu explico isso fácil. O jornalista estava lá na reportagem falando isso, e é uma lógica. Quer dizer, os professores, uma pessoa vai fazer um curso superior em Portugal para se tornar um professor, estuda aqueles anos lá, com mais 4, 5 anos de universidade, para ganhar um salário de 1.200, 1.300 euros, que é para onde que ele vai começar, é por aí, 1.200 euros. Imagina um professor ganhando 1.200 euros em Portugal, 1.300 euros em Portugal. Um aluguel, um imóvel em Portugal, em Lisboa, custa aí 800 euros, por aí, começa por aí. 2 quartos, que eu tive vendo o site Idealista em Portugal. Eu para falar, eu me informo.
Então, como é que ele vai fazer pagar 800 euros ganhando 1.200 euros de salário? É impossível, não dá. Não dá, porque você ainda vai ter que vestir, vai ter que comer, tem filhos para ir para a escola, entendeu? Então, como é que você vai fazer? Então, eu estou falando agora de professor, que tá em falta em certas zonas de Portugal, como nessa reportagem. Agora eu falo sobre os médicos. Um médico em Portugal que passou 10 anos na universidade estudando, tá, tá a um ponto de ganhar 2.000 euros para começar. 1.800 euros ganha um médico, um clínico geral. Você tem ideia? 1.800 euros. Vamos voltar lá. 800 euros para um apartamento de 2 quartos lá em Lisboa, né, nessa faixa aí. Se não for mais, para cima, hein? Tô falando 800 euros, estou sendo simpático. 800 euros, pode ser 900. Ganha 1.900 euros ou 2.000 euros. Vai começar trabalhando isso como clínico geral. Vocês já entenderam? Sobra 1.000 euros. Cara, um médico, um cara que teve 10 anos na universidade. Eu acho que isso aí o governo português tem que fazer alguma coisa, porque cada vez vai ver menos pessoas. Porque um português, que é um cidadão europeu, com curso superior, ele tem as portas da Europa abertas e ele não vai ficar em Portugal, ele vai cair fora, e é normal. Um bom engenheiro, o que ele vai fazer? O português é conhecido como forte na construção civil, ele vai sair fora de Portugal, porque há várias firmas portuguesas espalhadas por vários países. Aqui em Luxemburgo existem várias, e ele vai exercer a sua profissão, a sua atividade em outro país e vai ter menos carga tributária, entenderam? É isso. Portugal está nesse ponto, aceitando tantos imigrantes do Nepal, brasileiros, do Bangladesh. Vocês não têm ilusão, não é à toa, sabe por causa de quê? Porque essas pessoas vão vir, vão trabalhar, vão aceitar esse salário chorudo mesmo, entendeu? Para começar, que vai ter que ter, para se legalizar e tudo mais, já precisa ter um contrato de trabalho, de estar legal, esses anos que é preciso, não sei se é 5 anos, mas enfim, os anos que é preciso, e vai se sujeitar a essa situação de ganhar pouco e ainda por cima ser tributado fortemente pelo governo português, entendeu? E eles não vão se importar. Eu vi lá essas pessoas trabalhando no aeroporto, como eu tô falando agora para vocês. Eu vi no aeroporto indiano, cara, naquela cor que eles têm bem escura, assim, bronzeada, sabe, assim, aquele cabelo pretinho, 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 aquela barbinha assim, e eles falando português assim, com sotaque assim, trabalhando na TAP, cara. Os caras fazendo check-in na TAP, lá no balcão da TAP, era um indiano que tava lá, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas vão ser tributados e vão viver com menos que um português não aceitaria essa situação. E os portugueses não estão aceitando essa situação. Eu vi isso de perto e não estou falando aqui o que me contaram, estou falando aqui o que eu vi. E é muito triste essa situação. Portugal está nesse estado. Eu fiz aqui um corte no vídeo aqui para eu pensar um pouco o que eu vou falar ainda. E tem uma coisa para eu falar para vocês sobre a aposentadoria, né? Esses portugueses que se aposentaram aqui fora, né, na Europa, e foram para Portugal. Eles, coitados, para conseguirem dar a volta à situação, não pagar esses impostos tão altos, essa porcentagem que eu falei para vocês, no caso de 2.500, que eu dei um exemplo, pagar os 37%, o que eles fazem? Eles conseguem contornar, mas que não é outra solução. O que eles fazem? Eles guardam a residência fiscal deles no país onde se aposentaram, na França, em Luxemburgo, entenderam? Guardam a residência fiscal lá, deixam lá aquela residência fiscal e retornam a Portugal. Vivem em Portugal, mas com a residência fiscal deles no outro país onde se aposentaram. E assim eles conseguem voltar para casa. Todo mês vai pingar aquela aposentadoria lá naquele país, que eles deixaram a conta aberta, fazem a transferência lá na internet, entenderam? Para Portugal, para a conta deles lá, e vão vivendo assim. Porque eles não conseguem trazer a residência fiscal deles, senão eles vão ser altamente tributados pelo governo português. Para essa gente aí, que eu acabei de falar para vocês, continuarem com esses carros topo de gama, com motorista particular, com segurança, com essas coisas todas, e que eles só vêm para eles. É que nem o Brasil também, os políticos não são melhores, são piores. Eu até posso falar que eles são piores. Então, é isso. O português tem essa revolta. Vi nos meus comentários alguns falarem sobre isso, e realmente eu não tiro a razão de vocês.
infelizmente, a carga tributária em Portugal é uma vergonha e existe essa situação lamentável, meio revoltante mesmo, mesmo revoltante. Eu falo para vocês, eu estou aqui, eu vivo em Luxemburgo, eu estou aqui há 20 anos, eu trabalho em 20 anos, 20 anos em Luxemburgo. Eu não sei para onde é que eu vou na minha aposentadoria. Eu gostaria de regressar ao Brasil, mas voltaria a Portugal também fácil, que eu gosto de morar lá, gosto do país. Mas digo uma coisa para vocês, o meu dinheiro que eu descontei esses anos aqui, olha aqui, ó, para eles, entenderam? Aqui para eles. Eu não vou dar para eles. Nem pensar nisso, entenderam? Eu vou ver um país que eu paga menos possível para essa raça, que seja o Brasil, Portugal. E se os dois fizerem essa situação comigo, de fazer eu pagar altos valores, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contornar quem os outros, vou deixar aqui a minha residência fiscal no Luxemburgo ou no outro país que eu esteja morando, entendeu? E vou tentar dar a volta, que não vou dar mole para essa gente, cara. Não vou dar mole. Quando chegar a altura da minha aposentadoria, eu vou estudar isso direitinho, porque eu não estive aqui trabalhando, pegando frio aqui na rua, entendeu? Pegando neve, acordando cedo, 5, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para dar boa vida para esses caras aí, entendeu? Que vivem, são um câncer da população do país. Está fora de questão. Agora vamos lá. Sobre custos, como é que está Portugal nesse momento? Comparando ao Luxemburgo, por exemplo, um prato do dia, um almoço no shopping assim, eu vi que custa mais ou menos um prato feito, aquele PF, né? O prato feito, custa na faixa dos 8 euros. 8 euros, né? 8 euros. Esses 8 euros aqui no Luxemburgo, por esse mesmo prato, você vai pagar 14 euros. Eu sei que não dá para fazer comparação, que o salário aqui é muito mais elevado, mas esse prato, o mesmo prato do dia lá, que tem lá uma carninha, um arroz, uma batata, uma salada e assim, de shopping, não é? Que esse é um prato de shopping center, esses pratos feitos. Esse prato, normalmente aqui no Luxemburgo, num restaurante, no prato do dia, você vai pagar 14 euros por ele. O que prova o quê? Que a comida ela é mais barata em Portugal. Mesmo no supermercado as coisas são bem mais baratas. Você ir na rua, né? Você toma uma cerveja por €1,50, €1,50, né? Aqui não, aqui você precisa de uns 3 euros, um pouquinho mais às vezes, dependendo do bar que você estiver tomando essa cerveja. 3,50, eu até mais. Mas o que? Tudo que é pastelaria, tudo que é pão e tudo mais, é bem mais barato em Portugal também, né? Eu estive vendo lá, por exemplo, um salgado custa €1,50 em Portugal, €1,80. Esse salgado aqui, ele vai custar um pouco mais, o mesmo salgado. Pronto, a comida ela é mais barata em Portugal, mas em compensação o preço dos automóveis são muito mais caros do que no Luxemburgo. Um automóvel é bem mais caro em Portugal mesmo. Dependendo da marca, se for uma marca alemã, que é mais próxima do Luxemburgo, né? A gente faz fronteira com a Alemanha, isso aí já são uns milhares de euros mais barato do que o de Portugal. Eu estou falando de 5, 7, 8 mil euros mais barato do que em Portugal. Esse mesmo automóvel dessa categoria, falando de Mercedes, BMW, Audi, esses carros são bem mais baratos por aqui. A partir de um ano, de uma certa cilindrada, que são carros mais difíceis de encontrar em Portugal, modelos específicos, você encontra muito mais barato esse automóvel aqui. Agora, carros, eu tive vendo os carros em Portugal, carros simples assim, que eu vou dizer Fiat, seminovo, Renault e tudo mais. Esses carros assim rolam mais ou menos o mesmo valor, entendeu? Essa grande vantagem em relação a Portugal é mais sobre veículos de luxo, veículos específicos, com certa cilindrada, com certa potência. Eu já falei um pouco demais, vou só resumir agora. As minhas férias foram muito boas, né? Eu adorei estar em Portugal mais uma vez. Eu gosto de estar lá, o sol, as pessoas, mais sorridente. Isso não tem, como é que eu vou dizer? Isso não tem, para mim, não tem preço, sabe?
eu me sinto muito bem lá. E isso também temos que colocar na balança, né? De toda essa comparação que eu fiz. Estar em Portugal é muito melhor do que estar em qualquer lugar. Por aqui, nessa zona aqui da Europa, né? A gente se sente melhor, porque o clima é bom, as pessoas são diferentes. Mas faltam outras coisas, né? Faltam as outras coisas que eu deixei nesse vídeo aí claro, e coisas que eu não concordo sobre o governo português. E é isso aí, galera. Esse vídeo ficou enorme, mas espero que vocês tenham ficado até o final. Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, o canal está chegando aos 300 inscritos. Nem eu esperava por isso. Capotou para frente, não capotou para trás nem para o lado, foi para frente. Então, forte abraço, obrigado a todos. Dedo no like aí para continuar crescendo esse canal. E seguimos juntos. Um abraço.